Olá, um grande abraço. Começamos aqui o quarto programa Poder Político e você é o nosso convidado especial. A gente falar de política, muito assunto bacana, repercutindo muito o programa na cidade, no estado. A gente quer agradecer mais uma vez a interação que você tem feito com a gente, com observações, com críticas, né? Enfim, passando para a gente informações importantes para a gente discutir aqui no nosso programa. E hoje a gente já deu uma mexida, já deu uma mudada. Você vê que eu já estou aqui no meio, o Lucivan já está aqui à direita, o Marcos à esquerda. A gente quer fazer um programa diferente hoje, né? Eu vou até começar com o Marcos, que nos outros programas eu comecei cumprimentando o Lucivan. Vou cumprimentar o Marcos agora. Tudo bem, Marcos Vieira? Tudo bem. O que você achou disso aí, Lucivan? Dessa introdução? Não, peraí, eu cumprimentei você primeiro. Depois deixa o Lucivan falar depois. Mas o programa é diferente. Mas isso quer dizer que o Marcos é da esquerda, Então eu sou vamos da lá, direita? então vamos lá. Lucivan Machado, entra na conversa, tá Isso bom? quer dizer que o Marcos é da esquerda, eu sou da direita? Não necessariamente, ou vice-versa, né? Mas do seu lado, sim. Em política, então eu sou de centro. Isso. Né? Um cara de Centro, centro. Sou um esquerda cara e de direita. centro. Pronto. Pronto, está definido tudo aqui hoje. Que bacana. Tudo bem, né, Lucivan? Graças a Deus, Tudo tudo bom, bem. né? Tudo bem, Marcos? Bacana, tranquilo. Esses dias têm sido muito produtivos, né, de informação, principalmente na área política. E a gente começa com aquele momento da gente falar um pouco das interações que nós tivemos, né? Recebemos muitas mensagens, enfim. O que você pode destacar, Marcos? Ué, o programa passado a gente falou sobre PSL, partido que inclusive teve modificações ontem já teve uma mudança já, novo presidente assumindo aí, Valeriano Abreu, advogado, ex-secretário municipal de Defesa do Consumidor, assume então o partido desde a terça-feira desta semana. Ele é o novo comandante do partido e mais um pré-candidato. A gente falou de PSL e o próprio Valeriano entrou lá nos comentários e falou e deu a opinião dele sobre o que foi dito aqui no Poder Político. Posso ler aqui Leia. a mensagem dele, Lucivan? Bom dia, o PSL não possui problemas internos. Eventuais divergências são normais. Exemplo disso é o que o Progressistas, que tem 2 pré-candidatos a prefeito e não tem chapa de vereadores definida. O PSL será o maior e mais consistente partido para as próximas eleições. É a mensagem que o Valeriano Abreu, né, postou lá no nosso Poder Político número 3, em relação aos comentários, às opiniões, às críticas que nós fizemos aqui. E aí eu respeito o posicionamento do Valeriano, mas discordo dele. Falar que não teve problema interno no Não, TSE, partido que não tem problema não é interno partido. não é partido político. Antes da chegada do Valeriano, tinham problemas e vários problemas, entre Edson Tavares, Dilvio Constantino, o próprio doutor Humberto Evangelista, o delegado aposentado Vereadores, da Polícia Federal, os dois vereadores, tanto que daqui um pouco mais de um mês, o PSL, que hoje tem 2 vereadores na Câmara Municipal, não terá nenhum. Porque a Thaís Souza e o Diosmar Japão já informaram que vão deixar o partido. Então, que tem problema interno, tem, mas é claro, com a chegada do Valeriano agora, parece que abrandou um pouco mais. Essa questão da formação de chapa, a gente dizia que não tinha chapa formada em declarações dos próprios vereadores, que queriam permanecer no PSL, buscaram uma reeleição pelo PSL, mas eles não viam ali nada de sendo feito para poder formar uma chapa competitiva. Então agora com a chegada do Valeriano mudou, aí eu concordo com o Valeriano, mudou. Por quê? O Valeriano chega e traz com ele pelo menos uns 50 a 60 pessoas, que sempre para onde ele vai, um grupo que ele tem, para onde ele vai, esse grupo vai também. E deste grupo, vários são pré-candidatos a vereador. Aí sim agora tem a chapa formada. Mas depois da chegada dele, antes da chegada dele, estava meio bagunçada a casa. Aí o Valeriano agora tem a oportunidade, né, de demonstrar o poder de liderança dele, de organização que ele tem, para transformar o PSL em tudo isso que ele disse na mensagem aqui. É a oportunidade que ele vai ter para fazer com o PSL, talvez procurando fazer alguma coisa que a gente percebe que ele busca fazer alguma coisa, entendendo que até agora essa coisa não foi feita no partido. Ele quer fazer algo que ele entende que os outros que estiveram até agora não conseguiram fazer. Então é a grande oportunidade do Valeriano demonstrar agora esse poder, né, de liderança que ele tem e transformar o PSL em toda essa potência que ele acabou dizendo. Na opinião de vocês, quem é o favorito para ser o candidato do PSL? Porque vai ter até essa disputa, com o Edson Tavares também é pré-candidato. Edson ou Valeriano teria mais condições nesse momento? Eu não sei responder, como não sei responder em outros partidos também, quem que aparece ali na frente. Tirando o PT, que tem a primazia aí do Antônio Roberto Gomide, e o PP do prefeito Roberto Naves, os outros partidos ainda
vai ter uma disputa interna, na minha opinião, ainda para definição de quem eu acho que é o o cabeça Valeriano de chega para chapa. ser o candidato. Eu vejo dessa forma. Eu também. É claro que pode ter uma disputa, pode ser que Edson venha a ser candidato, mas na minha visão, hoje o Valeriano chega no PSL para ser o candidato do partido. E sabe que, claro, o PSL tem o desafio de buscar partidos aliados, né, para disputar essa eleição. Mas eu percebo também assim que não pode ter uma... Você acha que não está trabalhando para se construir uma chapa com Valeriano, candidato a prefeito, e Edson Tavares vice, também, não? Pode também. Eu estou percebendo isso. E o Edson, ele é uma pessoa muito bem articulada. Né? O Edson Tavares, nós conhecemos o poder de pensamento que ele tem, de articulação, o conhecimento geral que o Edson tem. E ele sabe articular, embora ele não dê muito espaço, né? Porque ele bate muito de frente com as ideias que ele tem. Muitas vezes a ideia que ele coloca, ele defende, vai até o fim, bate de frente e para alguns isso é benéfico, para outros não, mas ele tem uma personalidade, né? Então eu acredito que pelas entrevistas, né, pelo que a gente tem ouvido do Edson Tavares aí, me parece que pode estar sendo considerado também a formação de uma chapa pura. Pode sim. Com Valeriano candidato a prefeito e Edson candidato a vice. Ou não, eu estou navegando aqui. Não, já foi cogitada essa possibilidade. Eu vejo essa possibilidade sim. Até porque eles falam que eles não querem que chegue qualquer um no partido, eles querem que tenham... Tem alguns critérios para que as pessoas possam filiar ao PSL. Então, há possibilidade sim do PSL ter chapa pura, puro sangue, os dois. Muito bem, só para fechar essa primeira parte, sempre aqui a gente faz uma primeira parte com repercussão dos programas anteriores, e é importante sempre a gente dizer, não é, que nós estamos aqui num projeto independente, é um projeto em que em jornalismo nós sabemos que o jornalismo ele tem na essência, que o jornalismo é tudo aquilo que você diz que as pessoas não querem que seja dito, o resto é publicidade, né? Já dizia George Orwell, não é isso, Marquinhos? A gente aprende isso na faculdade, né? E o jornalismo é assim, e nós estamos fazendo um projeto aqui em que nós temos total liberdade para dizer o que nós queremos. Nós estamos aqui dizendo o que nós queremos dizer sobre política. Aqui é o Lucivan que está falando por ele, aqui o Orisvaldo fala por ele, o Marcos fala por ele. Então, e nós temos essa liberdade e temos, acredito, né, a credibilidade junto à sociedade, principalmente à comunidade política, para emitir aqui as nossas opiniões, nossas críticas, nossas observações, abertos ao contraditório e, principalmente, assumindo aquilo que a gente diz aqui. Em jornalismo é assim, você tem liberdade para falar, nós construímos isso aqui. Obviamente, tudo que você diz, você tem que assumir aquilo que você fala. Ser responsável pelas consequências. Mas esse é o padrão do nosso programa. A gente sabe que vai contrariar muita gente, vai ter gente que vai ficar satisfeita, vai ter gente que não vai ficar, mas é assim que esse programa vai ser conduzido. E tem dito, é dessa forma. Certo? Assina embaixo. Assina o requerimento? Pronto, Assina o requerimento embaixo? Assinado. Vamos Então, lá para o tema do aprovado por dia? unanimidade. Bom, nós na semana passada falamos do PSL. E dissemos, olha, que no programa seguinte falaríamos de um outro partido, analisaríamos a situação de um outro partido. E o partido que nós vamos trabalhar hoje, dentro daquele sorteio que os nossos auditores que estão aqui, a galera da iLive está por aqui, deixa eu cumprimentar o Cristiano, o Geraldo e o Leandro, essa equipe técnica extraordinária, né, que leva para você essa qualidade impressionante aqui da nossa programação do Poder Político. O segundo partido vai ser o PSDB, que é um partido forte, é um partido histórico também na nossa sociedade, principalmente aqui em Anápolis. E a gente começa por onde? Né? Lucivan e Marcos, essa peteca eu passo para vocês. Eu começo fazendo uma pergunta. É um partido forte ou foi um partido forte? É um partido forte ainda? No contexto geral. Se formos olhar... Número de filiados. De filiados é fortíssimo, porque é o partido que tem mais filiados em Anápolis, não é mesmo, Marcos? O partido tem mais filiados, são 2.888 À filiados. frente do PT, do Isso, MDB. o último registro que tem do TSE é de dezembro de 2019, é um registro recente. À frente do PT, o PT tem 2.752 filiados e o MDB 2.215. O PSDB, então, é o que tem o maior número de militantes, digamos, registrados lá no TSE. E é um partido que, se a gente considerar a partir pós-período histórico do PMDB aqui na cidade de Anápolis, que comandou com Ademar Santillo, com Anapolino de Faria, a partir de 2000, de 2000 até a última eleição em 2016, não conseguiu eleger nenhuma vez prefeito,
sendo que tinha um cabo eleitoral fortíssimo no município, que era o governador Marconi Perillo. E lembrando que o PSDB, ele surgiu de pessoas que eram do MDB, não é? Vide aí Henrique Santilo, não é? Entre outros que eram... Marconi Perillo. O Henrique Marconi, Santilo, Fernando Cunha, todos eram do MDB. que eram nomes históricos do Foi lá em do meados MDB. da década de 80, de 1980, por aí, o PSDB surgiu, eu não diria de dissidentes, né, mas de políticos que antes eram filiados ao MDB. O MDB que vinha lá daquela época ainda, da época da ditadura militar, MDB de um lado, bipartidarismo, do outro, né? Mas um surgiu partido por que ali. é Anápolis não dá para entender. Em Anápolis, a força que tinha o Marconi Perillo, que teve o Marconi Perillo, e nunca conseguiu, mesmo abençoando, colocando a mão na cabeça do candidato aqui em Anápolis, não conseguiu. E esse ano agora, nesse momento, faltando aí 8 meses para as eleições, o PSDB tem 3 pré-candidatos. 3 pré-candidatos. E eu vou arriscar aqui, se vocês quiserem anotar aí, depois Vamos vocês... lá, os 3 pré-candidatos. Vamos lá, os 3 pra gente pré-candidatos. começar. Samuel Gemos, o médico, que recentemente assumiu a presidência do partido, recém-filiado ao partido. Ridoval Quereloto e João Gomes, ex-prefeito de Anápolis. Só que eu arrisco a dizer aqui nesse momento, Marcos, faltando 8 meses para as eleições, que o PSDB não terá candidatura própria. E se tiver, será Samuel Gemos. Porque João Gomes sai do partido. João Gomes vai sair do PSDB. Tem convite do PSD, pode se filiar ao PSD. A conversa que o ex-prefeito João Gomes teve uma conversa com o ex-governador Marconi Perillo para tentar ser o candidato aqui na cidade procede? Não sei, especulações eu ouvi. Especulação, né? Que ele do foi lá João pra mesmo, do tentar. João mesmo eu não ouvi. Então, eu sinceramente, eu vejo o PSDB, da forma que está hoje, lançando candidato à vista de alguém. De quem fica aí a dúvida, né? Até lá. Mas eu não vejo o PSDB esse ano tendo candidatura própria, mesmo com o nome de Samuel Gemos. Mas, repito, caso o PSDB tenha candidatura própria, a não ser que surja um outro nome, que ainda dá tempo de filiação até 4 de abril, desses 3 aí, seria Samuel Gemos. É claro, assim, abrindo um parênteses aqui, para partidos fortes e partidos expressivos, grandes, como o PSDB, eu imagino assim que não é benéfico não lançar candidato em uma disputa eleitoral, principalmente para uma prefeitura de Anápolis. Como a gente viu durante as últimas décadas, o PMDB, por exemplo, não lançar candidato a presidente. Saía governo, entrava governo, ele estava no governo, mas não disputava a eleição. E isso, de uma certa forma, ele acaba, na minha opinião, enfraquecendo o partido. No aspecto, quando a gente fala do aspecto municipal. Partido grande, né, tem que lançar candidato. Óbvio que é normal acontecer de não lançar? Claro, em política isso é perfeitamente normal. Mas eu não sei o que vocês pensam disso, mas eu acredito que um partido grande, um partido forte de expressão, que não lança um candidato a prefeito, a tendência é ele perder espaço. É aquela questão do time que não disputa campeonato, não disputa finais, não ganha título, vai perdendo torcedor. É mais ou menos dessa forma também. Partido grande tem que ter candidato. Como nós estamos falando do PSDB, mas depois nós vamos falar sobre o MDB também é um partido grande, tem que ter sua candidatura própria, vocês terá. Mas o assunto hoje é PSDB. E tem um fato que chama a atenção também, porque o PSDB hoje é a segunda maior bancada na Câmara Municipal. Sim, tem 3 vereadores. Mauro, Zé Severiano, o Maurão do MPS, o pastor Elias e o Américo. Não sei como que vai ficar a situação. Será que eles vão permanecer no PSDB? Tem a janela agora, a partir de 5 de março. Tem uma incógnita e conversei com os 3 recentemente. Tudo ficou assim no ar. Nem eles mesmos não sabem também responder. Porque aquela questão, eles estão esperando para saber como será a chapa. Agora tem um detalhe também. Está difícil para eles saírem do PSDB, porque ninguém está querendo vereador, né? Tem essa questão também. Havia uma possibilidade, né? Foi aventada uma possibilidade que o pastor Elias poderia ir para o PSC. Já me falaram que parece que as portas estão sendo fechadas. A partir dessa... Interessante, né? Porque o PSC não é um partido que está ligado, porque tem uma ligação muito profunda com a Igreja Assembleia de Deus. Mas já tem dois lá também, né? Já tem. Se for considerar já tem o Ederson e tem o Lélio. O Lélio Alvarenga. Já tem 2 vereadores lá. Então, agora as portas estão se fechando lá. Viu? Será que a partir do Jânio da Rua, prefeito de Trindade, que é o presidente do PSDB estadual, ter titubeado, falar que queria sair, etc., fez com que os diretórios tivessem essa recuada? Porque o Samuel Gêmeos entrou
entrou no partido com a palavra do Jânio. Mas você sabe qual foi o motivo que o Jandarro deu aquela recuada dizendo que ia deixar o partido? Diga. Porque ele chegou em Marconi Perillo e falou o seguinte: o senhor me deu autoridade para fazer nas principais cidades de Goiás, aí ele disse Anápolis, ter candidatura própria. E tem gente lá em Anápolis, ele não citou quem, que está articulando com o PT, para o PSDB ser o vice do PT. E eu não aceito. E outra coisa, eu quero renovação. E segundo ele, estava tendo dificuldade com os próprios tucanos mais antigos dos partidos. E aí ele chegou a citar: o meu candidato em Anápolis é Samuel Gêmeos. Agora, onde é que teve essa... Desculpa, onde é que surgiu isso? Onde é que apareceu essa informação de que o PSDB estaria trabalhando para uma aliança com o PT? Ele concedeu entrevista e disse isso. Quem? Ele concedeu entrevista, já mas de onde saiu isso? Não sei, disse que Ele disse, tem gente lá, alguém. Ele disse que estava... Alguém. Mas ele não falou quem, ele falou assim, alguém. Não, ele quis citar eu fiquei sabendo que tinha gente e tal, sabe? Eu acho que isso é mais uma invenção, sabe? Para dar justificar uma decisão partidária do que uma realidade. Eu não vejo nenhuma condição de PSDB e PT se unirem aqui para essa eleição. Olha que em 2004, PT e PSDB se uniram, né? O vice foi o Zé Vieira. O Zé Vieira foi o vice do Rubens Ottoni do PT. Uma união entre aspas, né? Por quê? Foi uma união entre aspas, né? Por quê? Porque as grandes forças do PSDB não apoiaram a chapa do PT e do PSDB. E se isso ocorresse hoje também novamente, a Anápolis seria a mesma forma. A gente lembra muito bem que naquela eleição de 2004, um dos articuladores, um dos criadores, a quem articulou a unidade do Tempo Novo foi o Fernando Cunha. E ele apoiou o Pedro Sayum do PSDB. Qual foi a eleição? Na reta final. Foi 2000 ou 2004 que o PSDB chegou no momento que tinha 2 candidatos fazendo campanha aqui na cidade? Foi em 2000. Foi 2000. Era o Edivar Júnior e o Zé Lopes. Na verdade, o Edivar Júnior fazia um discurso num bairro e o Zé Lopes no outro, os dois mesmos partidos. E na verdade, naquela época, o candidato preferido, né, deles era o Pedro Canedo. Em 2000, né? A eleição que o Hernani ganhou. Exatamente. O preferido, o nome era Pedro Canedo. Aí, não sei por que cargas d'água, o Edivar acabou conseguindo aqui a maioria do diretório do PSDB. O diretório do PSDB indicou o nome dele em convenção para ser candidato. Só que aí veio uma ordem de cima para baixo, intervenção, e o Zé Lopes foi candidato pelo PSDB. Olha o tanto que é engraçado. Se você pegar o histórico aqui, de 2000 até 2016, Tucano mesmo que disputou foi o Ridoval Querelotto em 2008. Foi. Porque o Zé Lopes era um candidato que foi para o PSDB naquela onda toda de Marconi Perillo. Ele era do PT. Justamente. Ele disputou a eleição para prefeito em 96 pelo PT. E em 2000 pelo PSDB. Em 2004, o Zé Vieira foi vice do Rubens Ottoni. Em 2008, de fato, um tucano, Ridoval Querelotto, foi o candidato e quase chegou lá. O Naide Santilo teve 34.737 votos e o Ridoval, que ficou em terceiro, teve 34.255. Aí, em 2012, já apoiou o Wilson de Oliveira, já foi o candidato foi o Wilson do Democratas e o PSDB apoiou simplesmente a candidatura do Wilson. Em 2016 já foi o Carlos Antônio, que é chegou para ser candidato. Eu lembro que o Carlos Antônio ele era do Solidariedade? Ele era de Solidariedade. Solidariedade. Fez uma reunião com o seu grupo, perguntou o que o grupo achava, se poderia ir para o PSDB. Foi, na véspera, se filiou ao PSDB para ser candidato do partido. E aí aconteceu, como lá atrás também, Oswaldo. Não teve total apoio do partido, não. Ou seja, não, teve problemas. Há esse risco, então, do médico Samuel Gêmeos também ser um candidato que chegou outro dia no partido e pode ser o candidato a prefeito. E dos três é o único que ainda não experimentou as urnas. Experimentou para deputado. Né? Para deputado. Foi para deputado. Foi na eleição de 2018. Para deputado. Mas na majoritária não, né? Majoritária o Ridoval disputou e o João Gomes disputou. O Samuel Gêmeos seria a primeira oportunidade de uma disputa majoritária. E é um nome novo. Ridoval e João Gomes são nomes que já vêm sendo discutidos na política há muito tempo. Eu percebo do Ridoval Querelotto, e ele também tem essa personalidade muito forte, eu não sei se vocês... Eu percebo nele que parece que não há, ele entrou nessa discussão, mas não há aquela coisa efervescente mesmo para ser candidato, não sei. Eu procurei, há cerca de 15, 20 dias atrás, eu procurei o Ridoval, e está na hora de procurá-lo novamente, porque segundo ele, tudo seria resolvido nos meados do mês de fevereiro. Eu procurei no final de janeiro. Ele disse que estava negociando um trabalho, não sei bem o que com uma multinacional.
com uma empresa multinacional, assessoria, alguma coisa nesse sentido. Se der certo, ele descartava totalmente a possibilidade de uma candidatura a prefeito de Anápolis. Caso não desse certo, aí sim ele estaria fazendo uma nova avaliação para saber o cenário qual é, para ver se tinha condições. E segundo ele, seria mais ou menos meados de fevereiro que tomaria essa decisão. Então acho que já está na hora de procurar. Então não é um projeto extremamente sólido, ser candidato, né? Eu fiquei sabendo que ele já deu uma sondada nas bases, que as bases dele seriam os classistas, os empresariais, que ele veio dali, ele veio da associação comercial, para sentir o clima para ver o que eles pensam sobre uma eventual candidatura dele, Ridoval Querelotto. Não sei se vocês têm a mesma opinião, o PSDB é um partido que o Luciano falou, 3 vereadores da Câmara, aí se você pega a história que é 3, 2, 2, 3, uma sequência de média, né? Tem uma média. Mas assim, também é um partido que foi construído, como que é a crítica que a gente faz no Brasil inteiro, que se faz ao PSDB no Brasil inteiro. É construído, mas assim, parece que não tem uma proximidade com a periferia, o PSDB, digamos assim. Parece que no momento, em anos não eleitorais, o partido não aproveita para chegar nos bairros e fazer um diálogo mais direto com a população. Na política eles chamam isso de cheiro de povo. E eu não sei como precisa ter cheiro de povo. Eu não sei como está sendo formado o partido pelo Samuel Gemos, a chapa de vereadores, né? Quem isso conta muito, né, para saber. Conta, e o seguinte, é claro, Samuel Gemos deve estar tendo apoio de alguém, porque eu não tenho tanta experiência nessa formação. Até porque alguns dias atrás ele citou lá que estariam chegando médicos tem capacidade de ter tantos votos assim para poder formar uma chapa competitiva, porque os 3 vereadores, sinceramente, eu não vejo o PSDB fazendo 3 vereadores nas eleições desse ano. Acho que são 3 cadeiras hoje, não sei se alguém vai sair, há possibilidade de pelo menos um desses aí sair do partido. Fica difícil, não está fácil para o PSDB não vir na Câmara Municipal. E o João Gomes, que não deve ficar no partido. O convite é do PSD, o namoro está bem adiantado. Deve buscar um outro partido até para tentar dar uma guinada, né, no desempenho eleitoral, porque na eleição para deputado ele não foi bem. Essa é a eleição definitiva dele. João Gomes, que teve mais de 80 mil votos na disputa eleitoral do segundo turno, 2016 para a eleição para prefeito. Na eleição para deputado, ele teve uma votação, mas assim, proporcionalmente analisando, uma votação baixa. Baixíssima. Baixa. O João Gomes, trabalhou para ter 40 mil votos. Essa eleição agora é uma tentativa até de soerguimento dele no caminho. Eu até me lembro que uns 3, 4 dias antes das eleições de 2016, eu questionei o João. Falei, João, mas você foi filiar logo no PSDB, que a chapa do PSDB a nível de estado era fortíssima, né? Sim, sempre bem competitiva. Eu falei, você vai precisar de pelo menos 40 mil votos para ser eleito. Ele falou, não, eu trabalhei para ter 40 mil votos. E teve pouco mais de 5 mil, né? Então foi decepcionante, até para ele. Foi 6 mil e pouquinho, né? 6 mil e pouco, né? Você vai fazer um adendo em relação a essa observação que você fez, Lucivan, sobre médicos. O Samuel Gemos é um médico e aí está formando uma chapa e talvez está trazendo alguns doutores para integrar aí. É de se observar isso, porque historicamente a gente sempre teve médico na Câmara Municipal. E essa legislatura não teve. A gente citou, tem um biomédico, mas médico não. Doutora Aquiles, doutora Dinamélia, doutora Gina, Joaquim Teófilo, sempre Cláudio teve, Paiva. né? Cláudio Paiva. Historicamente os médicos sempre se envolveram na política e conquistaram votos. Não sei por que, se teve alguma mudança de perfil, alguma coisa nessa legislatura. Mas não é porque pulveriza muito também, não? Lançam muitos médicos e acaba não tendo um apelo para um ou outro nome? Pode ser. Porque quando você lança muita gente... Tem um candidato médico aí que vem forte, viu? Pré-candidato hoje. Só que não é pelo PSDB, é o doutor Zé Fernandes. O doutor Zé Fernandes, que, salvo engano, é pelo PSB que será candidato. E só para fechar aqui, em relação à questão do PSDB, você não pode menosprezar o poder, né, de uma sigla como o PSDB. Ele é um partido que tem força nacional, que tem força regional, e em Anápolis está buscando... Tem gente que articula, né, que conhece. Ademar Santista, Ademar Onaide, o partido mudou de cara nos últimos anos, né? Então, assim, você não pode menosprezar o PSDB, ele tem uma força.
Então é por isso que eu, sabe, essa informação, essa possibilidade de não ter candidato próprio pelo PSDB me incomoda um pouco. É de se lamentar. Na análise política. Espera aí, não é informação. Não, é uma possibilidade. É uma possibilidade, é uma opinião possibilidade que eu vejo aí dos bastidores, né? Por isso que eu entendo que o PSDB e partidos fortes como o PSDB têm que ter candidatos para poder se fortalecer, para poder voltar a crescer. Também acho. O partido está tentando emplacar pela primeira vez, pelo menos, um prefeito de Anápolis. Um partido grande, nacional, regional, que nunca elegeu um prefeito em Anápolis, é o grande desafio do PSDB, na minha análise, na minha opinião. Também concordo com você. Partido grande tem que ter candidato. E fundamental para o projeto provavelmente, de tentativa de retomada do governo do Estado. Né? Se não tiver as prefeituras, fica muito mais difícil. E ganhar uma prefeitura de Anápolis é ou não é um bom trampolim para você buscar um governo estadual? Excelente. Claro, não é? Claro que sim. Muito bem, fechando aqui mais um Poder Político, lembrando que você tem a oportunidade de poder interagir com a gente, mandar aqui sua observação, sobre os nossos comentários, as nossas análises, alguma situação que nós não abordamos aqui em relação a esse tema, fique à vontade para poder conversar com a gente, tá? Você pode discordar, pode criticar, aqui a gente está aberto a todas essas situações, tá bom? E como é que faz para poder tocar o sininho lá, Marcos? Tem que compartilhar e tem que ir lá e ativar as notificações do sininho e colocar para receber sempre. Aí entrou no ar o novo programa, o Leandro subiu lá no YouTube o novo programa no nosso canal, aí a pessoa já recebe, já pode assistir em primeira mão. Muito bem. Agradecendo aqui ao Cristiano, ao Geraldo e ao Leandro, a galera da E-Live Produções, que leva para você essa qualidade técnica de som e imagem e toda a produção aqui do nosso programa. A galera da E-Live que trabalha isso aqui para a gente, levando isso para você, tá bom? Marcos Vieira, valeu, um abraço, até a próxima. Até a próxima. Lucivan, um abraço, Lucivan. Um abraço, até a próxima. Beleza. Um abração para você que ficou ligado com a gente e até a próxima semana com mais um Poder Político.